Olá, seja bem-vindo à FK House Marcenaria. Hoje eu vou responder a principal pergunta de todo marceneiro iniciante. Quais ferramentas eu preciso comprar para começar a produzir? Se você quer começar na marcenaria e não tem muito recurso para investir, esse vídeo é para você. Sem muito rodeio, indo direto para o assunto, sem sombra de dúvidas, a mais importante ferramenta é a serra circular manual. Essa ferramenta não pode faltar numa marcenaria hobby, seja ela hobby ou profissional. Ela você pode refilar, destopar, esquadrejar e aparelhar as peças de madeiras que você vai usar no seu projeto. Sem ela fica impossível fazer cortes retos, com precisão e segurança. Eu tenho essa aqui, é uma Bosch GRS de 7 polegadas e 1/4. Com certeza você já deve ter ouvido falar que importante numa marcenaria é uma serra de bancada. Pode até ser, mas com a serra manual você pode ter as duas. Basta você adaptar ela numa bancada e você pode resolver dois problemas com uma ferramenta só. Com esta serra você também pode usar gabaritos para abrir peças grandes, como chapas de MDF e de compensado. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês todas as adaptações que eu fiz na minha serra para eu poder usar conforme a minha necessidade. Esta serra foi projetada para uso na madeira, mas você também pode usar em diversos materiais. Basta trocar o disco, por exemplo, esse aqui é um disco para alvenaria, esse aqui é um disco para metal, portanto você pode usar conforme a sua necessidade. Segunda ferramenta que não pode faltar na sua marcenaria é a furadeira. E aqui eu também vou dar uma dica valiosa para você. Escolha uma furadeira que tenha controle de velocidade, que tenha reversão de rotação e também tenha impacto. A função também é chamada de martelete. Uma furadeira dessas você pode ser usada tanto para furar madeira, metal, como para furar alvenaria, devido ao martelete, devido ao impacto, ou ainda também pode ser usado como parafusadeira, devido ao controle de velocidade. Se você conseguir uma que tenha ainda controle de torque, melhor ainda. Essa aqui, por exemplo, não tem. O controle de torque é muito bom, que ele ajuda a preservar tanto o bit, a ponteira, também o parafuso e a peça que você está parafusando, para não afundar demais na peça e acabar espanando. Eu tenho essa aqui, que eu comprei há mais tempo, é uma da Bosch, uma GRS 1000 Smart. Ela é muito boa como parafusadeira, mas como furadeira ela é bastante limitada. O mandril dela é muito pequeno, é até 6 mm. Uma broca de 8 mm eu já não poderia usar aqui. Então ela está limitada aos bits e uma furadeira de 6 mm. Além dessa eu tenho essa aqui, é uma Bosch GBS 450RE, é uma furadeira profissional, ela tem função martelete, ela tem reversão, controle de velocidade no gatilho e o mandril dela já é para até 10 mm. Ela tem tudo que uma furadeira e parafusadeira precisa, com exceção do controle de torque. Entre as duas, qual a melhor? A bateria ou a com fio? Isso depende muito do seu uso. Se você for usar na casa do cliente para fazer as montagens, o ideal seria essa, a bateria. Mas no meu caso, essa parafusadeira não tem impacto, então eu teria que levar as duas. A furadeira a bateria tem a vantagem de não precisar de um fio que te prende a qualquer objeto que tiver no ambiente, te dando mais liberdade para poder trabalhar. Mas o custo de uma furadeira a bateria com impacto é muito mais alto do que uma com fio. Então, se você precisa de uma ferramenta que vai lhe atender bem e não tem muito dinheiro para investir agora, compre uma com fio, ela vai lhe atender às suas necessidades. À medida que a situação for melhorando, procure comprar uma a bateria. Muito cuidado na hora de comprar sua parafusadeira ou furadeira a bateria. O tipo de bateria é fundamental para você não se incomodar mais tarde. Compre uma furadeira ou parafusadeira que use bateria com íons de lítio. Ainda existe no mercado as baterias de níquel, que são horríveis. Essas não duram nada. A bateria vicia e o ciclo de carga delas é de no mínimo 7 horas. Então, se você não tem uma bateria extra e acabar a bateria no meio do trabalho,
você não vai poder mais trabalhar com ela durante aquele dia. Fora que ela vicia muito rápido, então a vida útil da bateria é muito curta. A bateria de íons de lítio já tem uma durabilidade muito maior. Então, se você for comprar uma parafusadeira a bateria, procure não comprar aquelas mais baratinhas, aquelas marcas que você não conhece. Procure essas marcas mais conhecidas, Bosch, Makita, DeWalt. Elas são mais caras? São, mas pelo menos você vai ter garantia de que ela não vai te deixar na mão no meio do trabalho. Outra coisa que você precisa ter na sua marcenaria são brocas. Essas brocas você vai comprando conforme a sua necessidade. Aqueles kits com centenas de brocas, esses não valem muito a pena. Você vai comprar um monte de broca e a maioria você não vai usar nunca. Então vai comprando conforme a sua necessidade. Compre a broca conforme a espessura, o diâmetro do furo que você precisa e conforme o material que você vai precisar furar. Aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui, é uma broca para madeira. Ela tem essa ponta guia que impede que o furo saia fora da marcação. Aqui fora isso, nós temos também essa broca, é a broca de aço, que ela também serve para madeira, mas ela não tem aquela ponta guia. Para madeira também nós temos a broca chata, que é usada para fazer furos maiores. Por exemplo, quando você quer passar uma mangueira ou um fio por um móvel, você tem que usar uma broca chata. E por último temos este modelo de broca, que é a broca com vidia. Ela tem uma ponta de material duro, que é usado para alvenaria. Ferramenta também muito necessária na marcenaria são os grampos. Esse aqui é o grampo C e tem também o grampo sargento. O grampo sargento eu não tenho nenhum, mas eu sei que faz muita falta aqui na minha marcenaria. Esses grampos são fundamentais no momento que você estiver trabalhando com uma peça menor, especialmente quando você está trabalhando sozinho na marcenaria. Sem o grampo você não conseguiria segurar um gabarito quando estiver cortando uma chapa de MDF, uma chapa de compensado ou refilando uma prancha de madeira. Sem o grampo a chance de dar um acidente é muito grande, você pode perder a peça e pode até mesmo se machucar. Grampos muito pequenos não valem muito a pena. Esse aqui, por exemplo, é um grampo de 4 polegadas. Ele é muito bom, porém ele poderia ser um pouquinho maior. Grampos muito pequenos não vale a pena, não vale o investimento, porque eles têm uma limitação muito grande. De 4 polegadas para cima seria o ideal. E se você precisar de grampos maiores, você pode mesmo fazer. É só utilizar esses caibros, barra roscada, que você terá o grampo de acordo com a sua necessidade. E por falar em barra roscada, elas não são uma ferramenta de marcenaria, mas são a salvação em muitas situações. Você pode mesmo fazer prensas para unir tábuas, como por exemplo essa daqui, ou para segurar painéis ripados, ou até mesmo usar a própria barra roscada como uma cavilha para unir pranchas. Sempre tem algumas barras roscadas na sua marcenaria. Elas são extremamente úteis. Outra ferramenta fundamental é a lixadeira de disco. Essa lixadeira permite que você aparelhe as beiras das peças, também pode arredondar os cantos e é muito útil quando for dar aquele acabamento nas peças. Essa aqui eu fiz adaptando um motor de centrífuga de roupas e um disco feito de uma chapinha de MDF de 6 mm. Outras ferramentas que são fundamentais na marcenaria são, por exemplo, martelo, um bom serrote, chave Phillips, chave de fenda também são muito importantes, um bom alicate é importante também, o formão. Na marcenaria também não poderia faltar instrumentos de medição, por exemplo a trena ou a escala métrica. Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos apenas de metro, chegando na ferragem e pedindo preciso de 1 metro, é esse instrumento que a gente vai receber. Além dos instrumentos de medição, temos o esquadro, esse também é fundamental para a marcenaria, para poder fazer os cortes retos, para poder ter o ângulo correto nas peças. E esse esquadro, o ideal é que quando você for comprar, você faça a aferição desse esquadro, e é muito simples de fazer. A aferição do esquadro é bem fácil de fazer. Basta você colocar numa superfície reta, que tem um canto reto, fazer uma marcação, virar o esquadro, e a marcação tem que coincidir dos dois lados. Se ao virar o esquadro a marcação não coincidir, o esquadro não está em 90 graus, portanto ele deve ser descartado. Agora eu vou tocar num assunto que talvez levante uma certa polêmica, uma certa dúvida, é a respeito das ferramentas que eu considero que não são essenciais na marcenaria.
Uma delas é a lixadeira. Tem essa aqui, a lixadeira orbital, existe também o modelo roto-orbital e tem a lixadeira de cinta. Eu digo que elas não são fundamentais porque a lixação de uma peça pode ser feita manualmente. Claro que o rendimento vai cair bastante, mas não é impossível de fazer. Se você não tem recursos para comprar uma lixadeira, você pode dispensar ela. Basta comprar a lixa, usar taquinhos, usar gabaritos, você consegue fazer uma lixação de qualidade. E a diferença entre as duas é a questão do uso. Por exemplo, a lixadeira de cinta ela tem um motor muito mais forte, portanto ela é muito mais agressiva com o material, ela faz um desbaste muito maior, portanto se você precisa desbastar bastante material, o ideal é usar uma lixadeira de cinta, vai ter um desbaste maior, o rendimento será maior. Porém, tem a questão do acabamento. Uma lixadeira de cinta, ela por ser muito agressiva, ela não vai deixar um acabamento muito bom. Um acabamento mais refinado, ou você faz com uma lixadeira roto-orbital, ou uma lixadeira orbital, ou na mão mesmo, para ter um acabamento mais refinado. Uma outra ferramenta que eu considero dispensável, para mim já é um pouco difícil dizer que é dispensável porque eu tenho problemas de visão, então para fazer furos retos é praticamente impossível, eu tenho muito pouco controle, mas para quem tem a mão firme, essa ferramenta acaba sendo até dispensável. Essa é uma furadeira de bancada, eu comprei também da marca Forte G, uma modelo FG009, tem 350 watts de potência e o controle de velocidade é feito pelo jogo de polias, que você faz a troca manualmente para aumentar ou diminuir a rotação do mandril. Tudo depende do material e o tipo de broca que você vai usar. Por exemplo, se você vai perfurar uma madeira usando uma broca chata ou uma serra-copo, o ideal é que a rotação seja menor, porque você precisa de menos rotação e mais torque. O ideal é trabalhar numa velocidade menor, aí também não vai aquecer a broca, vai proteger o material e vai proteger a sua ferramenta. Por outro lado, se você vai fazer o furo em metal ou em madeira usando uma broca mais fina, o ideal é colocar uma velocidade média a alta para ter um acabamento melhor no momento da perfuração. Uma outra ferramenta que é totalmente dispensável se você não for trabalhar com cortes curvos, por exemplo, vai fazer somente móveis que tenham linhas retas, é a serra tico-tico. Como ela é só indicada para cortes curvos, você vai usar ela somente se for trabalhar com peças pequenas, se for trabalhar com artesanato, para fazer letreiros, números, coisas desse tipo. Se você não for trabalhar com esse tipo de produto, a serra tico-tico é dispensável para você. Essa aqui é uma DeWalt, modelo DW341B2. Ela tem controle de velocidade no botão de acionamento e também o botão para movimento pendular. O que é um movimento pendular? No momento que você aciona o movimento pendular, a serra vai fazendo movimentos para fazer um corte mais rápido. Porém, o acabamento vai sendo prejudicado, porque à medida que a serra vai se movimentando, ela vai arrepiando, ela vai levantando lascas na beira da madeira. Então, se você quer um corte mais limpo, porém mais lento, aí você tem que desligar o movimento pendular. Aí a lâmina vai correr reta, vai ter um corte mais limpo, porém vai demorar um pouco mais. E também uma outra ferramenta totalmente dispensável é a tupia. Existem os dois modelos, existe a tupia laminadora, que é uma tupia diferente dessa, ela tem uma base fixa, deixando sempre a fresa exposta, e essa aqui é a tupia de coluna. Basicamente elas têm o mesmo uso. A diferença é que a tupia de coluna você pode utilizar uma fresa com a ponta redonda e fazer sulcos no meio da madeira, não necessariamente podendo usar somente na beirada. Por isso teria um serviço um pouco mais preciso se for fazer sulcos na madeira. Se não for usar só na beiradinha, a tupia laminadora já lhe serve. Por que eu considero ela uma ferramenta dispensável? Porque nem sempre você vai precisar usinar as peças de madeira quando você for fazer um trabalho. Ela pode ser usada para fazer um rebaixo, pode ser para arredondar os cantos, porém, para fazer o rebaixo você pode usar inclusive a serra circular, a serra de bancada com regulagem de altura. Se for fazer um arredondamento de canto, você pode usar uma lixadeira, ou na mão mesmo, ou um formão. Tudo isso depende do seu uso. Agora, se for usinar bastante peças, fazer todas elas com um acabamento arredondado, ela até é bastante útil. Além disso, a tupia, assim como a serra circular manual, você pode inverter ela e colocar numa bancada para poder usar passando a peça na fresa e não o contrário.
A forma com que você vai usar a tupia depende muito da sua necessidade, dependendo da peça que você precisa usinar. Por fim, eu queria passar para vocês uma opinião muito particular minha, que é a respeito da origem da compra dessas ferramentas. Boa parte das ferramentas que eu tenho, eu comprei usado. Dificilmente eu compro uma ferramenta nova, zero, por causa do custo. Eu tenho poucas ferramentas que eu comprei novas. Por exemplo, a furadeira de bancada eu comprei nova porque ela estava com um preço muito acessível. Na época eu paguei R$ 299, estava muito barata mesmo. A lixadeira de cinta, a mesma coisa, estava R$ 225, se não me engano. Ela estava muito abaixo do preço, né? São ferramentas hobby? Sim. Por que eu comprei essas? Porque elas iam ser usadas muito pouco. Então, como eu sabia que ela não ia ser muito exigida, eu pude comprar a ferramenta hobby. Ferramenta mais robusta, uma lixadeira, uma furadeira. Isso é necessário comprar mais robusto, portanto o custo seria maior, então eu optei por comprar usado. É muito fácil de comprar nesses marketplace, no Facebook, né? Tem gente sempre ou está desistindo de uma marcenaria, ou tinha um parente que adoeceu e não vai mais trabalhar com marcenaria, ou uma pessoa que comprou por curiosidade e desistiu porque viu que não era aquilo para ela. Existem muitas ofertas por aí. Por exemplo, essa tupia, se for avaliar, hoje ela deve estar valendo o quê? Uns 600, 800 reais. Eu paguei 100 reais nessa tupia. Essa lixadeira, que deve estar custando uns 300, 350 reais, da marca DeWalt, eu paguei 80 reais nela. Então são coisas assim. Essa lixadeira eu comprei de uma pessoa que nem trabalha com marcenaria. Na verdade ele faz conserto de motores elétricos e ele pegou em conta. O que ele ia fazer com uma lixadeira dessa? A serra tico-tico, mesma coisa, paguei 150 reais, ela deve estar custando uns 800 reais por aí hoje, uma nova. Né? Era de um pedreiro que ele comprou. Para quê? Ele precisava, na verdade, de uma serra circular. Ele comprou a serra tico-tico pensando que ia poder usar e acabou não usando. A serra circular que eu tenho, paguei 150 reais, é uma circular da Bosch. A pessoa comprou para cortar lenha, né? Então eu tenho por mim que ferramentas de qualidade, elas têm uma durabilidade maior e elas podem ser compradas sim usadas. O que eu não recomendo comprar usada? Ferramentas a bateria. Normalmente a pessoa que vai vender, ela já está vendendo porque a bateria está viciada ou tem algum outro defeito. Dificilmente você vai conseguir comprar uma ferramenta a bateria que realmente esteja de boa qualidade. Então não arrisque. Ferramenta a bateria, o ideal é comprar marca consagrada. Não. Essas ferramentas mais baratas que é vendida em supermercado, né, é arriscado. Pode ser que você tenha sorte, pode ser. Eu já comprei e não tive sorte, deu problema. Então, se é para ser a bateria, o ideal é comprar com mais qualidade, para não se incomodar muito cedo. Uma ferramenta elétrica, você já pode até optar em comprar uma com uma qualidade um pouquinho inferior, desde que não exija demais. Agora, se você vai ter aquele trabalho industrial, direto, todos os dias, várias horas por dia, não adianta. Tem que optar por uma ferramenta de qualidade, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Peço que também façam comentários se eu esqueci alguma coisa, se vocês divergem da minha opinião. Estamos aqui para o debate, né? Essa é a minha opinião, é a minha experiência. Foi assim que eu comecei. Eu comecei com uma serra circular, martelo, alicate e mais tarde uma furadeira e só. E desde então eu comecei a evoluir. Eu ainda vou fazer o vídeo mostrando as adaptações que eu fiz com a serra. A serra circular eu tenho duas manuais. Uma está adaptada na serra de bancada, a outra é feito manual para eu poder fazer os outros cortes, mas todas elas têm os seus gabaritos. Tupi a mesma coisa, está na mesa, está na bancada, né? Muito pouco uso dela manualmente. Então todas essas eu vou mostrar num vídeo posterior. Sempre é importante a gente crescer junto, se ajudar, e a opinião de vocês é sempre bem-vinda. Então mais uma vez eu peço, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente, compartilhe. O nosso conteúdo está aqui para auxiliar quem está começando. Eu quero ajudar, quero ensinar, esse é o objetivo do nosso canal. Então peço a sua contribuição
para que eu também possa aprender com vocês. Certo? Muito obrigado e até a próxima.